Então, queridos, como aí o slidezinho está dizendo aí, o meu objetivo, a minha intenção é trazer alguns conselhos bíblicos aos teólogos que estão se formando hoje. Certamente, quando eu falo aqui trazer aos teólogos que estão se formando, você deve se incluir nisso, porque também serve para nossas vidas. Mas a ideia principal, o direcionamento, são para esses irmãos que ficaram 2 anos estudando a respeito de teologia, né? Então, sinta-se abençoado também, mas especialmente vai para esses irmãos que estão se formando hoje. Então, se eu começasse com a seguinte pergunta para vocês, ou afirmação: somos todos teólogos, qual reação vocês acham que teria? Somos todos teólogos. Já pensaram nisso? Normalmente essa palavra ela vem carregada de bagagem quando a gente pensa na palavra teólogo ou teologia. E eu concordo com Peterson no seu livro de teologia bíblica, que ele diz que as pessoas têm uma mente fechada quando se pensa nessa palavra. E principalmente porque essa palavra desperta a mesma ideia quando você fala na palavra cálculo ou ida ao dentista. Quando você fala teologia, é mais ou menos essa mesma ideia que as pessoas têm. Algo complexo, algo difícil, algo que não é para qualquer um. Mas, no entanto, nada poderia estar mais longe da verdade, queridos. De fato, nós somos todos teólogos. Por quê? Porque a teologia se propõe a estudar a Deus. Todas as vezes que nós falamos a respeito de teologia, esse é o sentido. Estudo sobre Deus. Então, todas as pessoas, quer percebam ou não, elas fazem uso de teologia quando elas pensam a respeito de Deus. Todas as pessoas fazem teologia. Então, o problema aqui que se levanta talvez seja de onde as pessoas partem para fazer a sua teologia. Esse é o problema. Esse é o ponto básico que nós temos que lidar. Muitas pessoas vão fazer teologia dos costumes. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, a minha família pensa assim. Ou então crenças populares, o famoso Maria vai com as outras. Isso também acontece bastante. Ou opiniões pessoais. Eu acho que Deus é assim. Já eu acho que Deus é assado. E a pessoa desenvolve sua teologia a partir disso. Ainda outros desenvolvem sua teologia a partir da moda. Se a perspectiva do momento é essa, teológica, eu vou nessa. Se a perspectiva teológica muda, eu também mudo. E ainda outros fazem isso com a cultura. Aquilo que no momento é aceitável para todos, a sua teologia parte disso. Então, aqueles princípios milenares a respeito de casamento monogâmico e coisas desse tipo, elas são deixadas de lado porque elas são obsoletas. É assim que a teologia é feita. E o meu propósito aqui, queridos, é falar da necessidade da teologia que venha proveniente daquilo que chamamos de sã doutrina, ou verdades fundamentais que só podem ser encontradas na Bíblia. Quando eu falar aqui de teologia para vocês, de teólogos, vocês podem sempre pensar teólogos bíblicos / crentes. Porque o teólogo bíblico, ele é um cristão. Ele parte da Bíblia para fazer sua teologia e é o fundamento da sua vida. Ah, mas então quer dizer que todos os teólogos são assim? Não. Como eu bem falei, existem muitos teólogos que não são crentes. Por quê? Porque a sua teologia não vem da Bíblia. A sua teologia vem de outras fontes. E por isso, os desdobramentos disso serão outros. Então, eu queria convidar vocês a orarem uma vez mais. Feche seus olhos. Pai, graças te damos porque podemos livremente aqui aprender da tua palavra. E te pedimos a tua ajuda. Porque tantas vezes seremos confrontados com o que a tua palavra diz, e isso muitas vezes será completamente oposto àquilo que nós aprendemos, pensamos, ou o que é culturalmente aceito.
mas que o Senhor nos ajude, nos dê humildade e nos lembre que o mais importante é servir a Ti do que aos homens. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Então, meus queridos, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é: o teólogo, ele precisa ter fome da palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Esse vai ser a estrutura da onde nós vamos tirar os outros dois pontos. E aonde nós achamos isso? Abram suas Bíblias aí na primeira carta de Pedro. Não é um repeteco da exposição do culto bíblico, mas é de lá que vai ter esse texto. Aqueles que não quiserem abrir ou que não tenham Bíblias, o texto vai estar aí. 1 de Pedro 2,2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, a carta que o apóstolo Pedro escreveu aqui, ele chegou num trecho que ele está incentivando, exortando os seus leitores a ter uma atitude com relação ao seu crescimento espiritual. E ele faz uso aqui de uma figura de linguagem que é de um bebezinho se alimentando. Ele diz assim: como crentes, como teólogos bíblicos, vocês devem ser igual a um bebê recém-nascido, que precisa desesperadamente de alimento. Os crentes, os teólogos bíblicos, é a mesma coisa. Eles precisam do genuíno leite espiritual. E o que Pedro fala que é esse genuíno leite espiritual é a palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que você se alimenta. Aqui a gente já vê claramente o contraste entre outros tipos de alimento. Pedro está dizendo o seguinte: ele não está colocando como uma possibilidade, ele está colocando como uma certeza. E se você parar para pensar, aí a nossa igreja com frequência tem bebês, né? Bebezinhos. E não existe nenhum bebezinho que se alimente apenas uma vez por dia. Não existe. E essa comparação que Pedro faz traz a importância, a certeza que você deve ter da importância do seu crescimento espiritual. Quando Pedro faz uso aqui dessa comparação, ele está dizendo que se um bebê não se alimentar, o que vai acontecer? Ele fica fraco, ele fica raquítico, ele não cresce, lhe faltam os nutrientes necessários que o leite materno tem. E é interessante que isso Pedro traga para a realidade da igreja, para a realidade dos crentes. Ele faz o uso dessa comparação para dizer o seguinte: olha, o normal de um teólogo bíblico é que ele se alimente constantemente do alimento certo. Ele não se alimenta de qualquer coisa. E na tradução da ARA, que fala aqui, essa daqui é NAA. Na ARA ele diz assim: como crianças recém-nascidas desejem ardentemente o leite para o crescimento. E aí eu fiquei pensando a respeito de por que Pedro enfatiza isso. Eu estou com um bebezinho pequeno, 5 meses, o Rafael, e não precisa me explicar o que é desejar ardentemente uma mamada. Não precisa. E os pais recentes de crianças pequenas também não precisam. Mas para aqueles que não sabem, eu vou explicar aqui. Quando o bebê está com fome, ele fica desesperado. Ele grita, ele chora, ele esperneia. Por quê? Porque o alimento é muito necessário. Até que ele seja devidamente alimentado, ele não se contenta. E Pedro faz exatamente essa ideia de que o teólogo bíblico ele deve desejar ardentemente alimento, comida. Ele não deve se contentar em ficar esquelético. E Pedro, ao falar isso, ele vai dizer a esses crentes a maneira pela qual eles devem se alimentar. E existe na teologia histórica, irmãos, vocês devem ter aprendido isso, aquilo que os teólogos intitularam como meios de graça. O que são os meios de graça? São os meios pelo qual Deus alimenta o crente. Ele faz por esses meios de graça que ele dá para a sua igreja, esses meios ajudam ao crente se desenvolver, a ele passar do estágio de bebezinho para uma pessoa madura. E quais são?
estão entre eles a oração, a leitura, cânticos espirituais, a igreja. A igreja é um meio de graça pelo qual Deus dá. Você cresce por meio da igreja. Mas certamente que a palavra de Deus é quem tem a centralidade. Por quê? Porque sem a palavra de Deus, todos os outros meios de graça podem ser mal entendidos. Uma igreja que não tem a Bíblia no centro, ela pode facilmente colocar coisas que a Bíblia não diz para dentro. E aí o alimento não será saudável. Por isso que a palavra de Deus tem a centralidade. E dessa mesma forma, o teólogo bíblico, ele precisa constantemente se alimentar. Imagine agora você chegando em casa, faminto. Aí você vai aonde? Na cozinha, né? Normalmente na cozinha. Não vai ser no banheiro, seja com fome. E aí tem aquilo que a gente chama de despensa. Alguns vão ter no armário, alguns vão ter um local específico e você abre lá. E aí você pode ter na sua despensa uma dieta saudável ou só porcaria. Né? Nutella, você vai ter lá chocolate de todo tipo, mas aí verduras, esse tipo de coisa não tem. Então quando você chega na sua despensa, você vai comer o que tem lá. E se você comer aquilo que não é saudável, o resultado é que seu corpo não ficará saudável. Essa é a comparação que Pedro faz. Da mesma forma, o teólogo bíblico ele tem que ter uma porção bem generosa, diária, de Bíblia. Só alimento principal. Ele almoça e janta a Bíblia. Depois a sobremesa dele é regada à oração. A oração é necessária para o crescimento. Então, durante outros momentos, é bom ter uns alimentinhos ricos em proteína. Puritanos, uma boa dose de Charles Spurgeon. Você tem que ter lá, para você poder sempre estar beliscando coisa boa. Irmãos, o conselho de pessoas mais maduras na fé também é um alimento maravilhoso. Tantas vezes nós escutamos pessoas mais maduras que na fé que nós, e nós não as escutamos, sabe por quê? Porque vai contra o que nós gostaríamos de escutar. Sabe aonde isso mais acontece? Com filhos. Porque os filhos são nossos pequenos ídolos. Então, quando você mexe num filho, você mexeu num vespeiro. Mas, queridos, um bom teólogo bíblico, ele sabe escutar. Ele sabe escutar pessoas mais maduras que ele na fé, e ele diz assim: graças a Deus que eu tive mais alimento, então eu vou refletir. Agora, o texto aqui de Pedro, que ele nos fala aqui, ele diz: como crianças recém-nascidas, desejem um genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o quê? Crescimento para a salvação. O alimento, ele tem um objetivo, é o crescimento. Nenhum bebê vai ficar só tomando mamar o resto da vida. Assim, o teólogo bíblico também não pode ficar só com aquilo que é as coisinhas básicas. Ele precisa amadurecer. E Pedro, quando ele fala aqui sobre salvação, envolve muito mais do que levar você para o céu. Está embutido isso. A salvação em Cristo é o livrar do inferno, é você poder viver eternamente no céu, mas está muito mais complexo que isso. A salvação que Pedro está falando aqui, quando você se alimenta, ela envolve uma mudança de mente, ela envolve uma mudança de comportamento, de ética. A versão da NVT, ela acerta bem quando ela diz: para que você experimente plenamente a salvação. A ideia é, você bebe o leite espiritual para crescer, para você progredir. Crescer na salvação quer dizer desenvolver uma vida espiritual que engloba uma compreensão muito maior sobre Deus, mediante Jesus, que é feito por meio da palavra de Deus, entendeu? Você conhece mais de Deus, tem um relacionamento maior com Ele por meio da sua palavra. Por quê? Porque se não for por meio da palavra, se torna extremamente subjetivo
E aí cada um faz o que quer. Não é assim que Deus quis. Então, irmãos, um alerta para esse primeiro ponto. Mantenha-se faminto. Mantenha-se sempre com desejo da palavra de Deus. Não pare nunca de se alimentar. E sempre entenda que o motivo de você se alimentar é para crescer e amadurecer. Em segundo lugar, o teólogo bíblico precisa alimentar a outros. Também não precisa, se você não trouxe a Bíblia, você não precisa abrir, senão você acompanha aí. De novo em 1 Pedro. Ele diz assim, 1 Pedro 3,15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir da razão da esperança que vocês têm. Muito bem, o teólogo bíblico se alimentou devidamente, ele está bem alimentado. E agora ele precisa alimentar a outros também. Ele não fica só alimentando a si próprio. Como o pastor Fernando falou aqui na meditação, o objetivo é que essa teologia ela tenha ações práticas. Você não se alimenta para dizer assim, eu sou PhD em teologia. Você se alimenta para poder falar daquilo que você sabe para outros. E o contexto aqui de perseguição da carta de Pedro, que os irmãos devem lembrar, é que Pedro está dizendo o seguinte: você tem duas opções. Ou você fica aterrorizado e desiste, ou você santifica a Cristo no coração. O que é santificar a Cristo no coração? É colocar Cristo no lugar que lhe é de direito. Deus, soberano, Senhor, Rei. E a partir de você fazer isso, você se torna apto a fazer isso que eu acabei de dizer, alimentar os outros. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se alguém chega e pergunta para você a respeito da sua fé, a respeito da esperança que você tem, como você responde? Por que você crê nesse Jesus aí? Ah, uma história tão antiga, ultrapassada, obsoleta. A gente sabe que era mito. A gente sabe que isso daí é história de criancinha. Por que você acredita nisso? Estamos em pleno século XXI. Como é que você responde a isso? Como você responde? Por que você tem esperança? Essa é uma resposta que os teólogos bíblicos têm que saber dar. Lembre que toda pessoa deposita sua confiança ou esperança em algo ou alguém. Todos. Seja no dinheiro, seja na sua influência, seja no seu cargo político. Todas as pessoas colocam a sua esperança ou confiança em alguém. Mas o teólogo bíblico, ou o crente, ele é ordenado a depositar a sua confiança em Cristo. Agora, você sabe falar por quê? É isso que o texto está tratando. Esteja preparado para alimentar os outros. Você sabe falar por quê? Ou você sabe explicar por que você espera, porque a sua esperança é em Jesus? Duas considerações importantes aqui devem ser feitas. A primeira diz a respeito a falar da esperança que nós temos. Qual é a ideia da esperança? A nossa esperança é a salvação em Cristo Jesus com expectativa da glória eterna. A ideia é que nós esperamos em Cristo por um mundo que há de vir, que é o que nós chamamos de glória eterna. Estar preparado para falar daquilo que você aguarda. Qual o problema aqui? Porque nos nossos dias a palavrinha esperança, ela tem uma conotação positiva, né? Quando você fala espera em tal coisa, espera que vai dar certo, é uma conotação positiva, mas duvidosa. É algo que você deseja que aconteça, mas que você não tem garantia. Mas a ideia da esperança na Bíblia é muito longe disso. É muito longe disso. Na Bíblia, a esperança não é firmada nas circunstâncias da sua vida. Ah, se as coisas forem se encaixando, eu vou ter um emprego melhor. Se as coisas derem certo, eu vou conseguir constituir uma família. Não está relacionado com isso. Mas a esperança, ela está relacionada numa pessoa.
Quando você fala a respeito da esperança do crente, você fala que você tem esperança porque ela está em Jesus. E Jesus é digno de confiança. Por quê? A maior prova de que ele é digno de confiança está na sua ressurreição. Por muitos e muitos anos, aqueles que se dizem ateus, eles querem dizer que isso não aconteceu, mas eles não conseguem provar. Os relatos históricos de testemunhas oculares dizem o contrário. Dizem o contrário. Ah, mas isso daí não dá para acreditar na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás por homens. Então eu lhe convido, pegue sua carteira de identidade e olhe ela. Ela foi escrita por homens e ela tem uma data lá. Você precisa confiar na testemunha ocular que autenticou a sua carteira de identidade. Se você acha que é muito novo, como eu, então não pega a sua, pega do seu tataravô. A do tataravô já tem alguma desconfiança. Ou então pegue há mais tempo atrás. Por que assim nós confiamos e o testemunho ocular de pessoas na Bíblia nós não confiamos? Esse é o ponto. Guarde isso. Jesus ressuscitou. E a garantia de que ele ressuscitou e que você ressuscitará é essa. Notem essa diferença. Nos dias de hoje, a esperança é apenas uma expectativa otimista de algo que pode acontecer. Ai, tomara que sábado não chova para a gente poder ir passear no parque. Aí vem e chove. Aí sua expectativa se foi. Jesus é a garantia da nossa esperança. Essa é a diferença. A obra dele é a certeza da salvação para nossas almas. É como uma âncora da alma. A âncora está firme e lá, protegendo para que o navio não balance. Mas você nem sempre vê a âncora, mas você pode ter certeza que ela está lá. A segunda razão aqui de que Pedro fala é estar preparado para responder. A primeira era falar a respeito da esperança. Agora, o teólogo bíblico sabe. Ele sabe falar do que ele espera. Ele sabe, ele tem que saber. E agora, a segunda razão diz estar preparado para responder à razão da esperança que existe em vocês. Então, uma vez que você conheceu, agora você tem que falar. Você é alimentado para alimentar. Você não se alimenta para ficar gordo sozinho. Você quer engordar os outros. E aí, você vê que ele diz assim, estejam sempre preparados. E a ideia aqui de estar sempre preparados é a ideia de um combate iminente, 2 pelotões prontos, e aí aquela fileira da frente, ela deve estar preparada. O embate vai vir. E é assim que Pedro trata. Estejam, teólogos, preparados sempre para falar a respeito da fé de vocês. E é interessante que no contexto dessa carta de Pedro, ele está escrevendo para pessoas que estão sofrendo perseguição e morte. Então seria mais ou menos a seguinte frase: estejam preparados para falar da razão da esperança que há em vocês, apesar da perseguição e morte. Muda, né? Muda quando a gente... Apesar da perseguição e morte. Então, Pedro está dizendo assim, olha, mesmo que persigam e matem vocês, falem a respeito daquele que salva as pessoas. Esse é o contexto. E nós precisamos conhecer essa verdade para poder falar sobre a esperança. Ninguém fala a respeito daquilo que não conhece. Pode até tentar falar, né? Mas é muito provável que vai falar bobagem. E a palavrinha grega, aqui, apologia, ela foi traduzida aqui por essa ideia de responder. Então, quando você lembra, você está fazendo apologia, é a mesma palavrinha aqui tratada por Pedro. E o papel da apologética cristã, que é responder, essa ideia, é prover uma defesa intelectual da verdade proclamada pelo cristianismo. Esquisito, né? Porque a grande maioria das igrejas, elas dizem assim, e a fé a gente não fala sobre porque cada um sente de um jeito, então cada um tem a sua. Não é isso que a gente escuta? É isso que a gente escuta. E, no entanto, nada poderia ser mais longe de um teólogo bíblico. O teólogo bíblico, ele deve se preparar.
A fé cristã não é um salto no escuro. Eu creio porque eu creio e pronto. Por que não é assim? Porque ela é histórica. Ela tem provas. Eu cansei já de ver pessoas que na escola bíblica das crianças, as crianças vinham para ser entretidas. Enquanto os pais iam para o culto, elas ficavam lá, brincando. Aí o que acontece? Chega a fase adulta, elas vão para o colégio ou para a faculdade. E sabe o que acontece lá? Os professores simplesmente roubam um pouquinho que podia ter, porque nunca teve defesa da fé. Ela nunca aprendeu a respeito do cristianismo histórico. Ela apenas escutou algumas coisas do seu pai, como tipo assim, Jesus criou o mundo. Mas por que, pai? Porque é assim, fica quieto, aprende. É verdade que existem coisas que a nossa razão não chega tão longe. Mas na maior parte delas existe provas, existe defesa da fé, existe intelecto. E vocês puderam provar isso nesses 2 anos. Vocês puderam ver na prática, enquanto vocês estudaram no curso, que a fé cristã é inteligível. Ela não é burra, ela não é ignorante. Eu me lembro aqui do Steve Lawson, que é um pregador americano, que eu não lembro qual faculdade que ele largou. Não sei se não era direito, mas era uma que precisava estudar bastante. E aí um dia uma pessoa chega lá para visitá-lo, ele abandonou para ser teólogo e pastor. E aí chega lá e diz assim, o que você está fazendo? Estou estudando, um monte de livro, preparação. Ele diz assim, eu achei que os pastores chegavam na hora, abriam e falavam qualquer coisa. Teólogo bíblico, ele estuda. Ele não coloca a mente no armário e vai só no sentimento. Se preparem para isso, para explicar. Mente e coração juntos. Razão e sentimento. Na defesa da fé cristã, não existe mais sentimento ou menos. Nós somos uma unidade. Deus nos fez corpo e alma. E nós vamos chegar no terceiro ponto, vai ficar ainda mais claro com isso. Então, nós não temos, teólogos bíblicos não têm desculpa, não tem razão para dizer assim, eu não sei explicar. Você não tem desculpa. Tem várias versões da Bíblia. Você pode ir em português e escolher a versão. Deve ter pelo menos umas 8 ou 10. Você tem bons livros de teologia. Você tem na igreja um curso. E se você não quer fazer esse curso porque acha que teologia não é para todos, eu espero que você já tenha caído desmistificado essa ideia, porque teologia nada mais é do que estudar a Deus, partindo de um ponto de partida. Ou então, nas quartas-feiras, nós temos as doutrinas básicas na igreja. Então não tem desculpa para dizer assim, eu não sei. Talvez o motivo pelo qual as pessoas, e aí os teólogos também, não saibam defender, ou melhor, explicar a razão da fé, diz respeito a não saber o que crê de verdade. Muitos teólogos estudam a Bíblia e tudo mais, mas eles nunca viraram crentes. E por nunca crerem que aquilo é verdade, eles se tornam sepulcros caiados. Bonitinho por fora, mas por dentro só tem osso podre. Então continuem, não é porque vocês terminaram o curso, continuem dedicando tempo, se mantenham famintos, participem da comunhão de uma igreja local. Isso é vital, isso é fundamental. Muitas vezes, irmãos, e aqui eu me incluo com esse pensamento, a gente tem coragem de dizer que não tem tempo, né? Mas o meu tempo está tão corrido. Mas nós enganamos a nós mesmos. Porque sempre existe tempo para aquilo que nós realmente valorizamos e sentimos prazer. Eu duvido que uma pessoa diga que não tem tempo para comer um sorvete delicioso. Eu não tenho tempo para comer um sorvete. Vamos sim, porque você sente prazer naquilo. Ou então você valoriza. Se você respira, ainda você tem tempo. E talvez aqui, um pouquinho mais longe, você já tenha escutado essa frase, tempo é dinheiro. Todo mundo já escutou isso?
Eu já escutei várias vezes. E o que essa frase popular quer dizer? Que o tempo é valioso. E por ser valioso, você não deve desperdiçá-lo. Então, nós poderíamos muito bem relacionar isso como nós investimos o nosso tempo com relação à teologia, ao estudo de Deus. E aí nós vamos ver, quando nós pensarmos em como nós investimos o nosso tempo, aquilo que de fato tem valor para nós. Só olhar onde você gasta o seu tempo e você vai perceber o que tem valor na sua vida. E aí nós poderíamos ir adiante e falar ainda da questão do dinheiro. Tempo é dinheiro? Então, onde você investe o seu tempo, você mostra onde tem valor. E aonde você investe seu dinheiro, mais ainda. E muitas vezes, nós não fazemos assim com as coisas de Deus, com a igreja, com a leitura. Quer um exemplo? Pense nos pais. Os pais constantemente investem nos seus filhos tempo e dinheiro. Por quê? Porque eles consideram os seus filhos valiosos, o que de fato são. O contraste disso é que quando você olha no recurso que você investe de tempo e dinheiro para a igreja, talvez você fique chocado se você for honesto. Por quê? De um lado, você tem um esforço constante. E eu não estou dizendo que está errado. Eu só estou aqui trazendo um contraponto para você tentar pensar assim: o quanto do meu tempo eu invisto na igreja local? O quanto do meu tempo eu invisto nos meus filhos? O quanto do meu dinheiro eu invisto na igreja local? O quanto dinheiro eu invisto nos meus filhos? Irmãos, se compreendemos a razão da esperança que nós temos, de verdade, nós começaremos em nós mesmos a explicação da necessidade de valorizar aquilo que Deus valoriza. Afinal, se você não valoriza Cristo e a sua igreja, como você vai falar para alguém de Cristo e da sua igreja? Já pensou nisso? Que contradição ambulante. Você prega para os outros, mas a sua vida não diz de acordo. E aqui vai um alerta. A ideia é, lembre-se qual é seu principal chamado como teólogo bíblico. Estar apto a defender a razão da sua esperança, a razão da sua fé. E hoje nós vemos muitos crentes muito mais preparados para dizer a razão do que ele vai votar no Bolsonaro em 2020 e tantos, do que a respeito de Cristo. Ou então nós vemos muitos se envolvendo em debate político. Eu não estou dizendo que não devamos nos envolver, porque devemos. Mas o ponto aqui é qual o valor que você dá para um e para outro. Está entendendo? Esse é o ponto. É a disposição sua que você tem de gastar o seu tempo. Você gasta horas pensando a respeito de política e segundos pensando a respeito de Cristo e do seu reino. E aí Pedro, ele termina falando uma coisa importante, uma coisa muito importante. Esteja preparado sempre para falar com mansidão e respeito. Esse é o ponto. Você não morde a isca, teólogo bíblico. Se ele lhe pagou o mal, você não paga com o mal. Porque muitas vezes, quando você for defender a razão da sua esperança, você vai ser chacoteado, ridicularizado, maltratado, mas não pague o mal com o mal. Isso vai fazer diferença. Agora, é fato que muitos crentes vivem suas vidas diferentes, ou teólogos bíblicos, diferentes daquilo que eles pregam. Falam sobre perdão, mas eu não perdoo. É isso, nunca mais... Falam sobre perdão, mas não perdoam. Falam sobre uma vida de santidade, mas emprestam seus olhos e as suas línguas para praticar o mal. Falam sobre honestidade, mas sempre que podem tentam dar um jeitinho. Teólogo bíblico, sua vida deve ser o avalista de suas palavras. E uma vez que você estiver devidamente alimentado,
porque você se alimenta da palavra de Deus, cheio de convicção e certeza a respeito do que você crê, você deve estar preparado para oferecer esse mesmo alimento que tem lhe satisfeito para os outros. O pão vivo que desceu do céu. Um alerta. Mantenha o foco ativo do que é necessário. Sempre penso, o que realmente é necessário? Seja humilde para falar. O conhecimento, como o pastor Fernando já falou no começo, não deve ser um fim em si mesmo. Eu me encho de conhecimento para ficar... Não é esse o objetivo. O conhecimento sempre deve ser para você ter um relacionamento melhor com Deus e com o seu próximo. Se esforce para alinhar cada vez mais a sua visão de vida à Bíblia e os seus ensinamentos. E agora, queridos, até agora eu fui bem generoso. Agora esse terceiro ponto vai trazer um ponto importante para o teólogo bíblico e doloroso. Porque tantas vezes nós pensamos a respeito das coisas na nossa vida, aquilo que a gente chama de cosmovisão na teologia, uma visão do mundo, e nós não se tocamos que são erros. O terceiro ponto, o teólogo bíblico precisa estar preparado para reconhecer o erro. E eu diria que os três são fundamentais, mas talvez esse seja o mais negligenciado. O texto que nós vamos ler é de Efésios 4,14. Se você quer abrir aí a sua Bíblia, volte um pouquinho. Estou quase, né, pastor? Tem mais uma hora ainda? Então, tranquilo, vai dar para facilmente terminar. Efésios 4,14 diz assim: para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Perceberam? O apóstolo Paulo, nesse texto de Efésios 4,14, o apóstolo Paulo ele está falando a respeito da unidade da fé. A carta de Efésios fala a respeito disso. E quando ele chega nesse texto aqui de 4,14, ele está dizendo assim, o contexto anterior. Olha, uma vez que nós estamos progredindo, crescendo, somos alimentados e estamos ficando maduros, nós não vamos ser mais como crianças, que qualquer novidade que vem, a gente sai correndo. Por quê? Porque você está devidamente alimentado. Essa é a ideia. Estar apto a discernir o erro. Talvez essa seja uma das tarefas mais importantes para todo aquele que se propõe estudar teologia. Ou então, em outras palavras, para todo aquele que deseja ter um relacionamento com Deus. Afinal, somos todos teólogos. Todos teólogos. E nós não temos, irmãos, desculpa. Nós não temos desculpa para nos alimentarmos com comida estragada. O cara convida você para um churrascão, aí você chega lá, a carne fedida, você vê aquela carne lá preta, e você mesmo assim come. Aí no outro dia você está com dor de barriga, não consegue nem sentir o cheiro de carne, e diz assim, mas aquele cara me deu um churrasco estragado. Você comeu. Você comeu. A responsabilidade sempre recai em cima daquele que aceita a comida. Ninguém tem justificativa por ser ignorante. A Bíblia fala a respeito disso. Apesar de que a Bíblia fala que esse que deu a comida estragada terá um julgamento ainda mais severo, os enganadores, ela não diz que os enganados não são culpados. Eles são igualmente culpados. E o apóstolo Paulo, aqui nesse trecho, fala a respeito de um amadurecimento, a respeito daquilo que é essencial à fé. Pleno conhecimento das doutrinas fundamentais. E aqui é outra palavra que quando a gente escuta muitas vezes, ou parece tema de catequese, né? Ah, isso é coisa de catequese. Ou então é uma coisa que doutrinas fundamentais. O nome disso simplesmente quer dizer ensinamentos bíblicos básicos. A Bíblia tem ensinamentos básicos que o teólogo bíblico precisa estar alimentado. E nós temos essas analogias, irmãos, sobre alimento, fazendo comparação ao crescimento.
Nós temos com frequência isso. Você não deve permanecer como um bebezinho para sempre. E o objetivo aqui, segundo o apóstolo Paulo nesse texto, é que você deve crescer em semelhança de Cristo. Então você tem um molde, você tem um exemplo. Pessoas imaturas, pessoas que amam novidades, elas são sempre presas fáceis. Porque chega uma novidade, arrasta. Chega outra novidade, leva para o outro lado. Por que isso? Porque elas não têm o filtro. E o filtro é a palavra de Deus. Notaram a diferença? Mas por que tudo da Bíblia? Porque a Bíblia é a sua regra de fé e prática segura. Mas ela foi escrita tantos anos atrás. Se você está estudando teologia, você estudou bibliologia, que é a doutrina a respeito da Bíblia. E você viu que ela é confiável. Existe algo chamado crítica literária, que é algo que não é coisa de crente, mas é uma ciência que se propõe a verificar se aquele texto ele tem veracidade com o seu original ou não. Como eles fazem isso? Cruzando todos os manuscritos que tem. E aí, ao fazer isso, do manuscrito mais antigo da Bíblia até o mais novo, a Bíblia tem mais de 99% de assertividade. Aí você não pode olhar para isso e dizer assim, coincidência. Grandes obras como a Ilíada de Homero, quando você faz isso, elas não têm 50% de assertividade entre a mais antiga e a mais nova. Como você sabe disso? Estudando teologia. Muitas vezes as pessoas não sabem quem Cristo é, como nós somos salvos. Isso o teólogo bíblico precisa estar apto para reconhecer. Erros. Quem Cristo é? Ele é um anjo. O teólogo bíblico diz não. Ele é o Deus encarnado. Como nós somos salvos? É só você viver uma vida direitinho, fazendo coisas certas. O teólogo bíblico diz não. Ninguém consegue. O padrão de Deus é muito elevado. Romanos 3:23, todos pecaram e ninguém mais consegue ter acesso à glória de Deus. Então nós precisamos de um Salvador. E principalmente é aqui que eu quero gastar os últimos minutos na mudança da cosmovisão. Aqui é onde os erros eles passam mais despercebidos, até no teólogo bíblico. Porque algumas coisas, como essas heresias sobre quem Cristo é, o teólogo bíblico ele olha isso e diz assim, não, isso está desperto na hora. Não. Eu sei que isso não é. Agora eu vou lhe explicar por quê. Mas na mudança da maneira de viver, existem muitas ciladas que você pode reconhecer quando você amadurece na fé. A primeira delas, Deus é um Deus de amor. Se o Deus é Deus de amor, vocês crentes dizem que Deus é um Deus de amor. Então não tem como alguém perecer. Essa é uma mentira que o teólogo bíblico tem que lidar. Aí ele lembra, ele diz sim, mas nos atributos de Deus, Deus também é um Deus de justiça, de santidade. Então ele não pode perdoar sem cobrar um preço. E aí você pode já evangelizar e dizer, por isso Jesus teve que vir. Porque se Jesus não viesse, Deus seria amoroso, mas seria um amor injusto. Porque ele perdoa sem cobrar o preço pelo erro, pela injustiça. E aí você pode falar a respeito disso. Outra cilada que você pode encontrar e ver, perceber, quando amadurece na fé, o teólogo bíblico, é a seguinte frase: o céu e o inferno foram inventados. Ninguém nunca voltou de lá para contar. Você vai ter que lidar com isso. Aí o teólogo bíblico ele diz assim, a minha opinião... Não. O teólogo bíblico usa a Bíblia. E ele diz, olha, a Bíblia é muito clara a respeito disso. E se você crê em Jesus, dificilmente a pessoa não dirá que crê. Talvez ela não creia como Deus. Mas ela sim, acredito. Pois bem, esse foi um dos assuntos que Jesus mais tratou a respeito do inferno. Outro que a gente pega e começa a aprender, siga o seu coração.
no fim, você deve seguir o seu coração, porque as coisas, você consegue discernir elas com o coração. Aí o teólogo bíblico diz assim: meu amigo, se você seguir o seu coração, você está roubado. O profeta Jeremias disse que não existe nada mais enganoso que o coração, porque o coração, ele é passível de mudanças diárias. Se você acorda com dor de cabeça, o seu coração vai lhe dizer para agir de uma forma. O coração é enganoso. Outra mentira que você pode muitas vezes escutar ou falar: mas eu estou me relacionando com alguém que é descrente, mas eu sei que Deus pode operar um milagre. Irmãos, a boa teologia é sempre a que vai por água abaixo quando nós queremos comprovar algo que nós desejamos. Sempre. Sempre. Na teologia bíblica, quando você quer provar algo que a Bíblia claramente demonstra que é contrária, a primeira coisa que você tem que abrir mão é a teologia bíblica. Porque senão, você não consegue dar continuidade. 2 Coríntios 6, 14 e 15 fala a respeito disso. Nós não vivemos por sentimento, nós vivemos por mandamento. Mas eu conheço 2, 3 casos de que Deus usou um descrente com um crente, lá na frente os dois viraram bênção. Veja bem, nós não devemos brincar com as palavras de Deus. Se Deus usou de exceções, não viva a sua vida por elas, porque é muito perigoso. Para cada exemplo que você pode dar de exceção, eu lhe dou 10 de que não deram certo. O casamento bíblico, ele é monogâmico, heterossexual entre crentes. O relacionamento amoroso é entre um homem e uma mulher crentes. E quer ir mais longe? E não tem relação sexual antes de casamento. É assim. O teólogo bíblico, quando ele vê essas coisas, ele se posiciona, mesmo que isso seja difícil. Outra mentira, que essa é uma das mais, eu acho que é das que mais estão acontecendo nos nossos dias. Eu não preciso da igreja, porque eu faço culto em casa, eu e minha esposa, e a gente ainda convida uns vizinhos às vezes, então eu posso congregar sozinho. Escutaram isso já? Hebreus 10, 25 diz que não. O teólogo bíblico vai dizer assim: olha, a Bíblia diz que é necessário congregar, porque é na congregação que nós nos edificamos, que nós nos corrigimos, que nós nos incentivamos. E isso vale, sabe para quê? Não é só para o desigrejado de nunca vir no culto e na igreja, mas é para aquele que escolhe os dias. Tem aqueles crentes que eles são crentes de uma vez por mês. Já escutou? Já viu? É o crente que ele vem na igreja, mas ele vem uma vez por mês. Por quê? Porque ele está fazendo só o mínimo necessário. Isso é uma mentira que o teólogo bíblico diz assim: se você precisa se alimentar com frequência, Deus providenciou a igreja para ser um dos meios que você se alimenta. E aí, se você for um pouquinho mais teólogo bíblico, você vai dizer assim: o que é a igreja no fim das contas? O corpo de Cristo. Quem não valoriza a igreja, não valoriza o cabeça que é Cristo. Mas Deus não é assim para mim. Depois de algumas cambalhotas vai ser, querido. Depois de algumas cambalhotas vai ser. Isso também acontece quando qualquer evento que exista na minha vida é motivo para eu deixar de ir na igreja. Qualquer evento. É festa do meu vizinho, ele está de aniversário, é só uma vez no ano, não vou poder ir na igreja. Mas hoje eu estou um pouco cansado porque eu trabalhei muito, não vou poder ir na igreja. Mas nós somos campeões de desculpas. Nós somos campeões de desculpas. O ponto é, o teólogo bíblico, ele olha isso e ele diz assim: mentira, não vou embarcar nessa. Ainda outra, que aqui acontece muito, eu já contribuo na igreja o que eu posso, financeiramente falando, porque eu tenho muitas outras despesas. Então, eu acho que eu faço bastante.
Dinheiro é algo que assim, ó queridos, parece que muitos irmãos se convertem com a mão fora da água, né? Com o dinheiro para cima. Porque quando se trata de dinheiro, o teólogo bíblico tem que estar apto a dizer assim, não deixe de fora. Talvez aqui é onde mais nós percebamos que a igreja funciona como um acessório na vida da pessoa. Ela tem investimentos dos mais variados na sua vida. E não há problema nisso, certo? Não há problema em você ter bons investimentos, ter um conforto em casa, ter uma... Não estou falando disso. Estou fazendo a comparação. Você tem investimentos dos mais variados, mas a contribuição financeira na igreja é digna de vergonha. Talvez, queridos, um problema que nossa igreja enfrente, vocês sabem isso já, é que nós não pedimos dinheiro no culto. O dinheiro, ele é só dado pelos membros. Por quê? Porque tantas igrejas fazem um mau uso do dinheiro. O dinheiro, ele é válido. A Bíblia fala a respeito de ofertar. Mas tantas igrejas usam isso de maneira imprópria, roubando, sendo gananciosos, botando a mão mesmo no bolso, inventando tipo de promessa, se você não der, o gafanhoto vai lhe tirar o que você... Só que o ponto é esse. Aí a nossa igreja, por querer ser diferente das outras, montou um quadro de despesas que a igreja tem, e aí ela lança para os membros, na assembleia anual, lembram? E aí na assembleia anual você vê o custo que a igreja tem, despesas do salário do pastor, aluguel, água, papapá. Aí é feito um rateio para que você possa mais ou menos saber quanto você pode dar. E aí qual o ponto? O seu coração só fica naqueles R$50. Ah, mas pastor, eu não estou indo dentro do seu coração, porque isso é só você e Deus. Mas o que eu estou dizendo, e eu começo em mim, é que eu sou muito rápido em me adequar aos padrões normais e não querer subir mais. Quer que eu dou um exemplo? Eu, com frequência, quando eu puder, eu vou comer uma comida melhor. Uma sobremesa. Eu estou investindo em mim mesmo. Mas eu tenho esse mesmo raciocínio de investir mais na igreja? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E um teólogo bíblico, ele deve lembrar de 2 Coríntios 8, 3, 6. Não por constrangimento, mas por desejo. Espontaneidade. Ah, mas o Antigo Testamento que falava do dízimo, o Novo Testamento não tem. Ok, é verdade, mas o princípio de contribuição permanece. Se você não quer chamar de dízimo, teólogo bíblico, se você não quer chamar de oferta, chame, mas a Bíblia deixa claro aqui nesse texto de 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, que ela é sacrificial, ela é espontânea e ela é regular. E eu vejo pela minha vida, na minha vida, que tantas vezes eu sou espontâneo, sacrificial e regular comigo. Mas muitas vezes eu me endureço com a igreja. Quer que eu dou um exemplo? Mais um, para ficar bem claro. Pense nos seus filhos. Sempre que você pode, você não dá um tênis melhor para o seu filho? Não há problema nisso. Não há problema. Mas o que eu estou dizendo é, você mede com esse mesmo desejo a sua contribuição na igreja? O teólogo bíblico precisa estar apto. E ele olha e diz assim, olha, a contribuição bíblica é real. Ela é real, ela existe. Ainda mais quando eu sei que eu estou no meio de uma igreja séria, que presta contas. Uma igreja que não tem a ideia de usurpar o dinheiro para enriquecimento. A igreja não tem um jato particular. Nós não temos nenhum local próprio, nós precisamos alugar. Mas talvez se nossos corações fossem dispostos a contribuir mais, nós já teríamos um lugar próprio, que não é errado. Então o teólogo bíblico precisa estar atento a isso. Outra coisa que o teólogo bíblico precisa lembrar, Efésios 4, 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que seja útil para a edificação. Aquilo que eu vou falar edifica a mim mesmo ou ao outro? Não, então não fale. O teólogo bíblico ele precisa ser a prova de ser fofoqueiro e aumentador. Tantas vezes
nós vemos as pessoas contando uma verdade, aumentando, achando que é verdade. Não existe isso. Se você aumentar um fato, ele é mentira. Se você exagerar um fato, ele é mentira. E as pessoas, o teólogo bíblico, ele precisa ficar atento para que isso não seja um hábito. Porque muitas vezes a pessoa se acostuma com isso. Ela conta tantas vezes a própria mentira que ela acha que é verdade. É muito importante que você saiba isso. Outra coisa aqui, e eu prometo que já estou no final. Num mundo, numa cultura que glamoriza o atraso, veja casamento de noivas, a noiva sempre se atrasa. Aí ele pensa, não há problema em eu me atrasar para os compromissos. O teólogo bíblico diz assim. Veja bem, existem circunstâncias e circunstâncias. Você não é dono do seu, você não controla o seu destino. Você pode furar o pneu vindo para a igreja. Existem circunstâncias e circunstâncias. O que eu estou dizendo é aqui, faça um exercício na sua mente de nos últimos 3 compromissos, se você foi pontual. Por que o teólogo bíblico precisa fazer isso? Porque essa é um raciocínio de cosmovisão. Em primeiro lugar, Efésios 4:25. A mentira. O teólogo bíblico deixa a mentira de lado. O que tem a ver mentira com atraso? Se você se propõe a chegar a 8:10 e você chega a 8:15, você mentiu. Você não chegou no horário. Esse é o primeiro ponto. O teólogo bíblico sabe que ele é chamado a falar a verdade. Mas lembrem que eu falei que existem circunstâncias e circunstâncias. Mas eu estou aqui trazendo aos irmãos algo que o teólogo bíblico precisa vigiar, certo? Em segundo lugar, Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ela não tem líder, ela não tem príncipe e ela faz o seu trabalho diariamente como precisa ser feito. Muitas vezes o atraso é uma demonstração de preguiça. Muitas vezes isso acontece. E o principal, na minha opinião, biblicamente falando, é Filipenses 2:3. Que você não leva o outro em consideração. Então isso é uma falta de amor. O atraso, ele envia uma mensagem. Ele diz assim, você não é tão importante assim para mim. Essa é a tarefa do teólogo bíblico. Ele não fica lidando só com as coisas fáceis. Ele lida com as coisas difíceis, ele bota a mente a funcionar e ele diz assim, me ajuda, Senhor, porque são coisas duras. Mas o teólogo bíblico tem a base, a Bíblia. Então, muitas vezes, se nós não formos severos com nós mesmos, no sentido de ficar vigiando, nós nos acostumamos. E esse último ponto que eu falei é exatamente isso. E aí, talvez o último, para encerrar, eu já sei tudo o que eu preciso. Eu já fui ensinado. Ou então, eu não vou na igreja porque lá é um lugar de hipócritas e que julgam os outros. Aí a gente diz assim, seja bem-vindo, sempre tem lugar para mais um. Nós nos arrependemos disso. Se arrependa e venha. Nós não somos melhor do que os outros, nós apenas nos arrependemos. E o teólogo bíblico precisa estar apto para falar isso. E se falar a verdade em amor de um Deus que salva, mas que tem um juízo para aqueles que não creem, é hipocrisia? Chame então. Eu prefiro ser um hipócrita falando a verdade, no sentido do que você quer chamar de hipócrita, do que ser um amigão do peito e levar a pessoa para o inferno. O teólogo bíblico se coloca em situações difíceis, porque ele não vai medir esforços no sentido, ele não vai poder amaciar. Ele não vai poder amaciar. Então, queridos, teólogos queridos bíblicos, sejam o maior crítico de si mesmos. Visite com frequência o alimento necessário da Bíblia e leia sempre contra você mesmo. E isso também pode ser produzido pelas pessoas mais maduras que você na fé. Às vezes o seu esposo, a sua esposa vai ser a melhor
pessoa para lhe ajudar. Amoleça o coração. Existem muitos teólogos que não são crentes, mas nós somos chamados a sermos teólogos bíblicos, para nos relacionar melhor com Jesus e para levarmos os outros até Jesus. Se alimente da palavra, alimente os outros e reconheça um erro. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esses irmãos que estão se formando nesse curso de teologia e te pedimos que o Senhor continue dando um discernimento pessoal, uma autocrítica, porque existem tantas coisas que nós não nos tocamos e que são importantes. Que a tua palavra possa trazer luz a isso, que o nosso coração possa ser humilde e reconhecer e pedir ajuda a respeito das dificuldades, para que no fim o Senhor seja honrado, para que no fim cada um desses irmãos possa desfrutar de ti e ter prazer em ti para todo sempre. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.